Não sei se eu introduzi o assunto nutrópicos no Brasil, mas você pode ter certeza que eu venho estudando isso, tanto na teoria quanto na prática, numa época em que ninguém tocava nesse assunto. E hoje eu venho aqui oferecer os melhores e mais sofisticados protocolos para você expandir a sua mente, para você aumentar a sua inteligência. O objetivo desse vídeo é de caráter informativo, sendo o uso de qualquer substância de total e inteira responsabilidade de quem está assistindo. Vocês já conhecem minhas parcerias antigas, né? Strong Fit e Overallgain, e agora estou introduzindo uma nova parceria que com certeza veio contribuir e somar muito ao nosso trabalho. O especialista em neurolinguística e hipnose Marcelo Maia. Então é isso aí, galera, vamos começar! Tudo bom, galera? Para quem está acompanhando a série de Nutrópicos até agora, sinto lhes informar que esse é o último vídeo da série. Mas não fique triste, eu não quero que você sinta o amargo gostinho da tristeza. Como não poderia deixar de ser, eu estou aqui para te oferecer um verdadeiro presente. Protocolos que realmente mudaram minha vida e agora serão seus. Você poderá utilizá-los para melhorar sua memória, seu estudo, concentração e seu humor. Talvez resolver muito de seus problemas. Como seria estar em primeiro lugar na vida profissional? Utilizar um poder muito maior da sua mente. Se você tivesse acesso a esse poder, o que você faria primeiro? Buscar mais conhecimento? Mais liberdade? Ou talvez modificar a realidade à sua volta? Não importa a escolha, a decisão agora está em suas mãos. Nesse vídeo falaremos um pouco da história dos nutrópicos, bem como suas propriedades relógicas, o que sustenta o cérebro, afinal saco vazio não para em pé. Falaremos das drogas da inteligência, muito além do que você encontrará por aí em fóruns, expansores de consciência, como potencializar o efeito dos mesmos. Falaremos dos protocolos Padalino, como melhorar significativamente sua memória, cognição, depressão, estresse, transtorno de déficit de atenção por hiperatividade e o seu QI. Bom, vamos começar falando um pouquinho da história, como tudo começou. Já falei isso um pouco lá no primeiro vídeo. Civilizações antigas vêm usando substâncias capazes de alterar o estado de consciência, como por exemplo o tabaco, folhas de coca, lótus azul, ópio, cannabis, etc., com intuitos religiosos, verdadeiros rituais. Esse contexto perdeu-se na civilização moderna, onde o crescimento exponencial de drogas sintéticas tomou lugar, gerando vícios, causando diversos danos ao cérebro. Bom, o fato é que desde sempre o ser humano busca uma melhor conexão de si mesmo com o universo, melhorar seu humor, sua inteligência e bem-estar. Em 1964, o professor Cornélio Egiurgia desenvolveu pela primeira vez o primeiro nutrópico, o piracetam. Bom, qual que é a diferença entre nutrópico e drogas, Luiz? Os nutrópicos foram criados para melhorar significativamente sua memória, seu aprendizado, oferecer neuroproteção contra toxinas, etc., sem oferecer os colaterais das drogas. É como se fosse a droga do bem, falando assim leigamente. Então, em 1972, o piracetam ganhou certa popularidade como smart drug, ou droga da inteligência. Porém, o termo científico talvez correto seria cognitive enhancer, ou potencializadores de sua cognição. Eu sempre gosto de citar sobre a selegiline, um fantástico nutrópico, que quem já vem usando sabe que melhora consideravelmente a cognição, o humor, a concentração e o foco. Foi desenvolvido pelo Dr. Joseph Noh, húngaro, neuroquímico e neurofarmacologista, onde escreveu um lindo livro. Como a selegiline diminui o envelhecimento cerebral, ou seja, além de todos os benefícios que já vimos, ela ainda é anti-aging para o seu cérebro, neuroprotetor. Olha que interessante. Vamos falar um pouco das propriedades relógicas, afinal de contas, saco vazio não para em pé. Falaremos da vasodilatação.
Imagina uma estrada congestionada. Como é que você chega no seu destino? Você não chega. A estrada precisa ser um pouco mais larga. No cérebro, nós possuímos uma alta flexibilidade de circulação, o famoso círculo de Willis. Melhorar a circulação no cérebro favorece uma chegada mais fácil de oxigênio e nutrientes, o que vai favorecer absurdamente a sua cognição. Os suplementos que eu mais gosto para esse objetivo é a vinpocetina, que você encontra na farmácia como Vicog, e o ginkgo biloba. Porém, peça o extrato GB e GB761 se você quiser realmente ter os reais benefícios. Aqui uma lista bem interessante dos melhores suplementos para essa finalidade. Equipamentos. Bom, aqui eu vou te apresentar pela primeira vez o Coringa. O que é Coringa? Ele serve para tudo. Ele se encaixa bem em qualquer tipo de protocolo, tanto o eletromagnetismo como os raios infravermelhos. Você ficará espantado quando tivermos uma aula especial somente sobre esses. Bom, você precisa nutrir o seu cérebro. Saco vazio não para em pé. Vamos dar uma olhada os melhores nutrientes para melhorar a sua cognição. Quais suplementos você pode usar? Eu posso citar o ômega 3, principalmente o DHA. O DHA é o substrato preferencial para o seu sistema das emoções, o seu cérebro límbico. Porém, você encontra por aí como óleo de peixe. O peixe de rio, peixe de mar, peixe de lago, hoje em dia estão todos contaminados com metais pesados. Eu recomendo, apesar de um pouco mais caro, o krill oil, que vem desses pequenos camarõezinhos, dessa forma evitando significativamente o risco de contaminação. Fosfatidilcerina, ele é responsável pela integridade do seu cérebro, corresponde à constituição de mais de 70% da membrana do seu neurônio. Você encontra em fontes naturais, como lecitina de soja e cérebro bovino, que eu não recomendo por alguns motivos. Use o suplemento fosfatidilcerina. Complexo E é fundamental. O seu cérebro é feito de gordura. A vitamina E é lipossolúvel. Porém, pense o seguinte, a maioria dos suplementos apresenta apenas o alfa-tocoferol. Se você analisar estudos científicos, você vai ver que os reais benefícios da vitamina E, na verdade, não são o alfa-tocoferol, se encontram em outros vitâminos. Portanto, faça uma escolha inteligente. Peça o Complexo E. O Complexo E possui todos os vitâminos, alfa, beta, delta, gama, tanto tocoferol quanto tocotrienol. Você vai ver a enorme diferença. Existem diversos outros suplementos capazes de dar um suporte excelente ao seu cérebro. Vou destacar aqui a uridina. A uridina é um constituinte orgânico do seu RNA e te causa uma neuroproteção, viracetilcolina, dá uma neuroplasticidade no seu cérebro. Aqui uma lista de substâncias interessantíssimas que você pode parar com calma e estudar. Todas podem ser usadas. Aqui eu vou quebrar mais um mito com vocês. Você ouve por aí falando, você já ouviu falando, que glicose é o nutriente preferencial para o seu neurônio. Mentira! Mentira! O preferencial, a energia preferencial é o lactato. Ah, Luiz, mas o lactato vai voltar a ser piruvato, então ele vai voltar a ser glicose, verdade. Porém, a glicose já pronta é insuficiente para atividades sinápticas intensas, um estudo pesado, um estudo intenso, fazer acontecer. Já o lactato, ele é captado pelos seus neurônios, pelos oligodendrócitos do seu neurônio e consegue ser suficiente para essa alta atividade. Será esse o segredo dos orientais? Por quê? Porque os orientais eles comem na alimentação alimentos ricos, alimentos fermentados, como por exemplo o kefir, como por exemplo a frutose. Como assim frutose? De frutas, de fontes de frutas. 25% da frutose que você ingere vai virar ácido lático, lactato, além de estimular o GLP-1 que causa benefícios à saúde. Olha que dica interessantíssima, chá de kombucha. Ela possui diversos ácidos. Vou destacar o butírico, hidroxibutírico, que causa os benefícios, por exemplo, de uma dieta cetogênica. Usando esse chá, dificilmente você vai pegar uma gripe na sua vida. Você vai melhorar consideravelmente a sua inteligência. Olha que bacana. E falando um pouco da integridade do seu neurônio, o que você pode usar? Lembre-se, o cérebro é feito de gordura. Então, se você está num ambiente oxidativo, você pode causar a peroxidação lipídica e matar o seu neurônio. Quais são os melhores antioxidantes que existem que você pode usar? Você vai precisar ter um pouquinho de paciência. Eu vou fazer um vídeo sobre antioxidantes, onde eu abordarei profundamente os melhores da classe. Você pode usar o DEA.
O DEA protege o seu cérebro. Por que o velho é emburrado? Com a idade, você produz mais cortisol. Esse cortisol elevado vai lá no seu hipocampo e destrói. O DEA vai lá e protege. O DEA é anti-emburrecedor. Além de proteger o seu cérebro, a pregnenolona aumenta uma maior comunicação entre os seus neurônios, além de protegê-lo. E a unha de gato? Quantas pessoas usam extrato de unha de gato como suplemento? Poucas. É excepcional. Ela causa um reparo do DNA do seu neurônio. Olha só que maravilha. Energia. Por que é importantíssima a energia do seu cérebro? Luiz, se eu penso muito, eu canso. Eu começo a estudar, eu começo a ler, logo me dá sono, logo eu fico cansado. Sabe por quê? Pouca energia no seu cérebro. Aumente o ATP. Você pode usar coenzima K10, por exemplo, Q10, né? Coenzima Q10, por exemplo, ou sua forma reduzida, idebenone, que se encontram lá na cadeia respiratória depois do ciclo de Krebs. Agora é o seguinte, sente, aperte o cinto, ouça o sino, porque agora vem presente do Padalino. Olha que presentaço eu estou oferecendo para vocês, metileno azul. Por que é um presentaço? Porque se você for lá na farmácia, é extremamente barato. As meninas usam muito, por exemplo, para pintar o cabelo de azul. Porém, se usado de forma correta e inteligente, o metileno azul, e estudos comprovam isso, aumenta o complexo mitocondrial, número 4, em até 30%, aumentando a captação de consumo de oxigênio celular de 37% a 70%, além do aumento da síntese de M. Olha que coisa impressionante! Olha só, metileno azul diminui a senescência celular por aumentar as vias bioquímicas mitocondriais. Olha que presentaço! Estou prevendo metileno azul acabando das farmácias. Creatina, gente, está há muito tempo aí no mercado. Creatina armazena um ATP e faz a ressíntese do mesmo. Ou seja, está gastando energia? Está gastando? Ele vai lá e cria de novo, recria. Ele faz a ressíntese do ATP. Eu não conheço nenhum vídeo melhor sobre creatina do que o vídeo da Alessandra do Amaral. Recomendo fortemente que vocês vão lá e assistam. Fala absolutamente tudo sobre o assunto. Bom, vocês podem usar acetil L-carnitina com fosfatidilcerina, tendo então uma sinergia. Você já ouviu falar do LSD? Com certeza. Ele veio de um fungo chamado ergotamina. Desse fungo também veio o nutrópico codergocrina. Luiz, isso não é droga? Fungo do LSD não é droga. Se você pegar a bula e ler, você vai ver que a codergocrina é nome comercial de Idergine, mas se você comprar como codergocrina é mais barato, na bula fala o seguinte: feito para melhorar a senescência do cérebro, proteger contra toxinas, ou seja, é para potencializar a sua capacidade cognitiva. É um nutrópico, ele foi criado para isso, melhorando consideravelmente o metabolismo cerebral, modulação de neurotransmissores e uma melhor captação tanto de glicose e oxigênio. Ácido alfa-lipoico, da onde veio? A galera gosta de falar mal, por exemplo, do óleo de coco. Não sei por quê, falta de estudo, marketing, mídia, não sei. Eu sei que o óleo de coco ele é rico em triglicérides da cadeia média. Um deles é o ácido caprílico. O ácido alfa-lipoico veio do ácido caprílico. Aliás, é interessante, o óleo de coco ele é um constituinte do café Bulletproof, que foi criado pelo biohacker David Asprey. Para quem não sabe o que é um biohacker, são pessoas que dedicam sua vida através de técnicas para melhorar a performance humana. Então ele desenvolveu esse café onde ele misturava um pouco de triglicérides de cadeia média. Ou seja, muita gente gosta, né? O famoso Bulletproof. Enfim, o ácido alfa-lipoico ele veio do caprílico e ele é capaz de aumentar a sua energia no ciclo de Krebs, melhorar a sua mitocôndria, que está escrito errado, e proteger danos contra os seus neurônios. Agora é o seguinte: o seu corpo, o seu músculo, precisa de GLUT4 para pegar a glicose e estocar como glicogênio. Você está forte, você está musculoso. O cérebro não. O cérebro não precisa de insulina, ele não precisa de GLUT4. Ele precisa de GLUT1 e GLUT3, que não usam insulina. Como você estimula isso aqui? Para facilitar o transporte de nutrientes. Use o cromo e use o vanádio, minerais excepcionais para a sua capacidade cerebral. Mais uma vez os coringas. Todo lugar eles servem, todo lugar eles se encaixam, eles entram na festa e todo mundo cumprimenta, todo mundo gosta deles. Raios infravermelho e eletromagnetismo. Vamos falar agora das drogas da inteligência, muito além do que você encontrará por aí em fóruns. Foi uma pesquisa extremamente aprofundada que eu estou trazendo de presente para vocês.
Eu acredito que eu tenho propriedade para conversar com você sobre isso, porque eu venho estudando a teoria e a prática durante muitos anos. Então você vai gostar bastante, vamos dar uma olhada. Vamos começar falando da família dos Racetã. Qual é a principal função dos Racetã? Uma melhor comunicação entre os hemisférios cerebrais, direito e esquerdo. Certa vez caminhavam dois amigos na floresta, quando uma fera assustadora apareceu acuando os dois. Um amigo muito estudado falou o seguinte: olha, nem tem como a gente fugir da fera, ela está muito próximo de nós, a angulação do terreno não nos favorece, jamais seremos mais rápido que ela, basta apenas esperar e morrer. Ele fez uma análise pelo lado esquerdo do cérebro, o lado lógico. Já o outro amigo, sem estudo, ele disse o seguinte: olha, eu não preciso ser mais rápido que a fera, basta eu ser mais rápido que você. Ele fez uma análise, não muito boazinha, mas fez pelo lado direito do cérebro. Ele adaptou a realidade ao seu favor. Se eu te perguntar, que tipo de inteligência você prefere? Aquela lógica matemática ou aquela que adapta a realidade ao seu favor? Eu diria que você precisa de ambas, pois você só consegue adaptar a realidade ao seu favor se antes você entende a lógica por trás. Dessa forma, indo do todo às partes e não das partes ao todo. Como você pode ver, além de uma maior comunicação entre os hemisférios, ele melhora a permeabilidade do seu neurônio, modula neurotransmissores importantes. E na mesma família, tem vários irmãos, cada qual com uma potência diferenciada. Olha que interessante, o Nupeptide é até vezes 100 vezes mais potente que o Piracetam. Olha só que legal. E eu particularmente já usei o Oxiracetam, 6 vezes mais potente, e tive um efeito muito legal, muito bacana. Lembrando que o Piracetam pode ser encontrado na farmácia com o nome de Nutropil, entre outros. Existem colaterais? Existem. Ele, por exemplo, depleta a acetilcolina. Toda vez que você vai usar alguém da família dos Racetã, você deve usar alguma fonte de colina junto, que vire acetilcolina. Iremos ver isso mais pra frente. Algumas pessoas relatam déficit cognitivo. Ué, como assim? A maioria relata um aumento da cognição, mas alguns relatam déficit. Existe aí, se você pesquisar. Em doses muito elevadas pode causar estresse oxidativo, diminuir a sua serotonina e aumentar a sua aldosterona e cortisol, que irá gerar insônia, irritabilidade e suor. É claro, somente em doses muito elevadas em um pequeno grupo de pessoas, mas existe. Vamos falar agora dos estimulantes, os quais eu dividi em adrenérgicos e não adrenérgicos. Adrenérgicos são aqueles que principalmente estimulam a noradrenalina, seu efeito principal. Se você viu o meu vídeo de neurotransmissores, você sabe que não é legal esse estímulo constante, contínuo. Ou seja, você pode usar esses medicamentos? Pode, sob indicação de um profissional competente e de maneira esporádica, e jamais de forma contínua, porque eles vão causar danos. Então aqui a famosa Ritalina, tão conhecida no mundo inteiro, né? Por estudantes, por melhorar a capacidade, motivação e controle do impulso. O nome é o metilfenidato. Também diminui a recaptação de dopamina, aumentando os níveis destes. O Adderall, que é da família das anfetaminas, né? Modula todos esses neurotransmissores e pode causar dependência. A efedrina e a ioimbina, tão usadas em dietas de emagrecimento, também são usadas como nootrópicos. Um por diminuir os alfa-2 receptores e o outro por aumentar diretamente a noradrenalina. Algumas xantinas encontradas, por exemplo, no café e no chá verde, como a cafeína e a teofilina. Eles potencializam o efeito de outros nootrópicos, pois eles diminuem a quebra do segundo mensageiro, o AMP cíclico. O que é isso, Luiz? Veja meus outros vídeos, você terá detalhes sobre esse assunto. Nicotina. Você que fuma, para de fumar. Começa a mascar pastilhas de nicotina. Recomendo a longo prazo? Não, não recomendo. Mas é melhor do que fumar. Então, além de estimular a acetilcolina, eles também trabalham na noradrenalina. Um suplemento muito famoso, encontrado aí no Lipo6, o Noxelite, que a galera usava também para emagrecer, o DMAA. O DMAA é um poderoso estimulante. Vamos falar agora dos não adrenérgicos, cujo o mecanismo principal de ação não é o aumento da noradrenalina. Falaremos dos eugeróicos, aqueles que despertam. Talvez o mais famoso da família seja a modafinila, que inspirou o filme Sem Limites, em inglês Limitless, onde o ator Bradley Cooper ele usa uma droga chamada NZT48 e sai de um estado inerte, sendo um escritor com depressão, fracassando na vida, para um gênio que consegue conquistar tudo. A modafinila é considerada o Viagra da mente devido aos seus poderes. Inclusive saiu um estudo recente mostrando que o uso prolongado pode até ser benéfico, sem não foram achados colaterais.
Originalmente foi criado para o tratamento de narcolepsia. Você encontra na farmácia com o nome de Stavigili. Como que ela age? Ela aumenta o mecanismo, ela aumenta a dopamina D1. A família D1 é excitatória. Ela aumenta tanto o príncipe quanto o rei do despertar, ou seja, a histamina e a orexina, além de modular outros neurotransmissores. Aumenta o seu glutamato, o neurotransmissor da felicidade, a serotonina, né? Além de melhorar a neurotransmissão elétrica. Qual que é a diferença da elétrica e da química? Veja meu vídeo número 1, você saberá detalhadamente. Diminui o GABA, que é inibitório, ou seja, diminui a inibição e aumenta o estímulo, você fica muito potente. Da família entre os irmãos, tem um que é muito potente, que é o fluorenol, conhecido como hidrafinil. Ele é 140% mais potente. Imagina, modafinila já é o Viagra. Imagina, 140% mais potente que o próprio Viagra do cérebro. Você possui a amordafinila, que é o enantiômero direito isolado. Ele é mais puro e mais potente. E a drafinila que veio antes, que é um pouco menos potente. Olha só que beleza. Temos também as ampaquinas, que se liga no receptor de glutamato, AMPA. Que é isso, Luiz? Veja o meu vídeo de neurotransmissores e você verá. Toda vez que existe ligação nesse receptor, há um estímulo de BDNF, ou seja, um anabolizante para a sua inteligência, para o seu cérebro. Dentre a família, existem vários. Olha, por exemplo, esse Sunifiram. Ele tem 1000 vezes a força do piracetam, que já vimos, 1000 vezes. Ele te acorda igual o Adderall, que é da família das anfetaminas, e sem os colaterais dos mesmos. Olha que bacana! Temos o Unifiram, temos o Ampalex. Difícil de achar? Difícil. Caro? Mas quem consegue, né? Diz que vale muito a pena, melhorando também a alerta e a transmissão sináptica em geral. Falaremos agora do Centro do Despertar, que você deve estar muito curioso, porque eu vivo falando deles nos outros vídeos. O Rei! Vamos falar do Rei. Como estimular a orexina, o Rei do Despertar. Use alimentos fermentados, tem que aumentar o seu lactato, kombucha, kefir, ocitocina em altas doses. Você não conhece a ocitocina? Veja meu vídeo aqui, o link está aqui. A ocitocina em baixas doses ela inibe, porém em altas doses, já me relataram, existe na literatura, ela é um estimulante. Qualquer coisa que estimula o glutamato, seja estimulantes adrenérgicos ou não adrenérgicos, inclusive uma dieta cetogênica. Você fez aquela dieta cetogênica, você está acordado. Aí você faz aquela dieta rica em carbo, te dá sono. Não esqueça, a glicose inibe o rei do despertar, a orexina. E quem é o príncipe? O rei é a orexina, o príncipe é a histamina. Agora, mais um presente. Mais um presente do Padalino. Segure e aperte o cinto. Ouça o sino. Olha só que beleza. Lembra que eu falei que ia ensinar uma forma de como ter um efeito parecido com a modafinila sem usar ela? Porque é difícil conseguir a modafinila. Agora isso aqui é facinho. Isso aqui aumenta a sua histamina. Como que se aumenta a histamina? O receptor H3 de histamina, ele é inibitório. A matemática já diz, menos com menos é mais. Inibir o inibitório igual a excitação. Você pode usar a betaestina que você encontra facilmente na farmácia. A dose se encontra aqui. Você pode usar transdérmico ou sublingual. Eu particularmente prefiro nessas formas. Cuidado! Toda vez que você estimula a histamina, se você tem problemas de alergias, esta será exacerbada. Você quer algo mais forte, você não sentiu muita coisa com a betaestina, você quer algo mais poderoso, procure o ciprofixam. É difícil de achar, mas todo mundo relata um efeito espetacular. Aqui algumas sugestões naturais que você pode usar para aumentar esse sistema. Benzoato de sódio fica apenas como curiosidade, gente. Por quê? Porque eu não quero que você use alimentos conservados, mas a maioria dos produtos conservados possui aqui benzoato de sódio. Você pode ver aqui na tabelinha de componentes. Você produz naturalmente pela sua microbiota, pelos seus probióticos lá no seu intestino, em torno de 700 a 1.400 miligramas ao dia. Se encontra em duas formas, de sódio e de potássio. Quando na forma de sódio, nada mais é do que um metabólito da canela. E o principal mecanismo de ação é inibir o D-aminoácido oxidase, a DAO. A DAO, ela quebra a D-serina e a D-alanina. No frigir dos ovos, isso vai aumentar o seu glutamato no receptor NMDA. Veja o meu vídeo de neurotransmissores, porque se você já viu, você já é especialista nisso. Pode ser bom, pode ser ruim. Se entrar um cálcio adequado, vai melhorar a memória, Alzheimer, esquizofrenia, bipolaridade, demência, etc. Porém, em excesso, e muitas pessoas já têm isso em excesso, pode piorar autismo e o transtorno de déficit de atenção por hiperatividade. Bom, quais são os benefícios? Eu não diria benefício,
porque ela age igual a uma estatina, que você usa o remédio para diminuir o colesterol. Mesmo mecanismo de ação. Pode diminuir a inflamação, a autoimunidade, limpar o seu corpo de amônia e estimular o anabolizante da sua memória, da sua inteligência, o BDNF, as neurotrofinas, né? Então fica aí só de curiosidade. Irei oferecer os melhores protocolos para combater a sua ansiedade. Mas antes, permita-me dizer o que é esse tipo de problema. O ser humano nunca está satisfeito com o aqui e agora. Ele se sente impotente e insuficiente. Daqui a 5 minutos, você precisa fazer algo para modificar alguma coisa para você se sentir importante. É uma procura insaciável no futuro, através de um mecanismo corpo e mente. A verdade é que somente o aqui e agora que existem, somente o presente. É onde tudo acontece, é onde está a essência de sua existência. Nós tomamos noção do que é o presente através de nossa consciência. Consciência é um conjunto de pensamentos que muitas vezes, desnecessariamente, nós damos identidade, energizamos, onde deveríamos ser apenas testemunhas. O segredo é aprender a desassociar essa identidade, dessa forma acabando com a ansiedade e ganhando a tão almejada liberdade. Nunca se esqueça, o presente é quem cria o passado é quem cria o futuro, e o futuro reformula o presente. A melhor forma de você combater a sua ansiedade é ativar o sistema GABAérgico. Se você viu meu vídeo de neurotransmissores, você sabe que o GABA é um neurotransmissor inibitório, ou seja, você pode usar diversos suplementos muito interessantes, algumas ervas como lúpulo, valeriana, cava-cava, até erva cidreira. Você pode usar algumas drogas, mas eu não recomendo, como o próprio álcool e benzodiazepínicos, como o Rivotril. Não recomendo usar o Rivotril, porque ele é imunossupressor, além de diminuir a sensibilidade dos receptores. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O uso contínuo te leva a uma perda de sensibilidade. Para recuperar, para limpar o sistema, você deverá usar 3 meses de ácido glutâmico com topiramato para produzir o GABA novamente. Olha só. Você pode usar o lítio orotato, o melhor estabilizador para o humor que eu conheço. A forma carbonato é neurotóxica, mas a orotato é tranquila, vocês podem usar, oferecendo diversos benefícios à sua saúde, a seu organismo como um todo e ao seu cérebro, como você pode ver aqui no gráfico. Ele diminui a resistência à insulina, protege contra a citotoxicidade, melhora a autoimunidade e inflamação. Olha que coisa interessante, aumento de células-tronco no cérebro, olha que beleza. Então, além disso, nem tudo é perfeito. Ele consegue aumentar um pouco de inflamação no intestino e competir com magnésio e T3. Se você vai usar lítio orotato, use magnésio e T3 junto, né? Então, repondo estes. Além de diminuir o rei do despertar, a orexina. Por isso você sente um pouco assonado com o uso deste. A maioria de seus efeitos benéficos se dá pela inibição do GSK3, mas não só o lítio causa essa inibição. Diversos nutracêuticos também podem ser usados sinergicamente. Alguns minerais, como o cobre e o zinco, além do próprio lítio, são potentes inibidores do GSK3. Use e beneficie sua saúde. Aqui umas sugestões que vocês podem ver, não fui eu que fiz, mas fica aí. Uma dica muito interessante. Você gosta de ir no bar, você gosta de tomar um drink, um álcool, uma cervejinha. Agora, olha só, lá fora nos Estados Unidos, a galera usa esse 2-metilbutanol, que é o álcool amílico. Ele é mais potente, 20 vezes mais potente que o próprio etanol, com as mesmas características e menos tóxico. Ou seja, uma galera substitui o próprio etanol por esse 2-metilbutanol. É um segredinho aí para os beberrões de plantão. Não estou recomendando, é só aqui uma dica. Você pode encontrar o nome químico, né, através de distribuidores, e naturalmente é encontrado na cassava, ou seja, na mandioca, e no chá de rooibos, o chá vermelho. Falaremos agora de dopamina, poder, autoestima. Vamos lá, você já conhece todo o mecanismo no vídeo de neurotransmissores. Como você pode aumentar a sua dopamina? Você pode usar os precursores, né, a famosa L-tirosina, que você pode usar com vitamina B6, porque é sinérgico, é interessante. L-tirosina e vitamina B6 ativa, o P5P, ou até a forma sintética, que é o piritinol. Você pode usar a DL-fenilalanina, que além de estimular a dopamina, ela inibe a encefalinase, que quebra as beta-endorfinas. Usar isso com o LDN
você tem um efeito sinérgico. Feijão da Flórida, Mucuna pruriens, é uma fonte rica em L-Dopa. Tudo isso aí você pode usar de maneira espetacular. Diversos suplementos, por exemplo, como a feniletilamina, conhecida como a molécula da paixão. Você encontra onde? No chocolate e no sexo. Olha só, pode ser usado. Vitamina B1, ela é hidrofílica, ela gosta de água, mas existem as formas lipofílicas que vão direto lá para o seu cérebro, como a benfotiamina e a sulbutiamina. Recomendo fortemente, melhora a memória. Você pode usar, por exemplo, algo encontrado no chá verde, a L-teanina, que modula neurotransmissores, é encontrada também em alguns cogumelos, inibe os colaterais de um café forte, por exemplo. Agora você quer o favo do mel, você quer o melhor do melhor. Você pode usar a sunteanina, que é mais pura e além de estimular o GABA. Algumas sugestões aqui, você pode dar um pause também, copiar e utilizar. Diversas drogas podem estimular a sua dopamina. Então você tem, por exemplo, o êxtase, o MDMA, tão conhecido aí nas baladas. Metanfetamina, anfetamina, tudo isso vai causar problemas a longo prazo, né? Todos são drogas, tome cuidado, não são nootrópicos em si. Tianeptina, por exemplo, você procura relatos, tem muitos relatos lá fora da galera usando e gostando. Então o mecanismo de ação é aqui. Coisas que inibem a recaptação, drogas, por exemplo, como a cocaína, a ketamina, que se usada da maneira correta, faz bem à sua saúde, é neuroprotetora. Calma que já vamos chegar lá. Diversos outros medicamentos aqui. A própria pemolina, hoje em dia, difícil de achar, pois foi proibida. Pemolina é uma droga única, não há nenhuma outra droga com os mesmos efeitos. Por que isso? Porque ela é uma droga que ela foi criada para ter efeitos adrenérgicos, mas ela não causa nenhum tipo de colateral adrenérgico no seu organismo, como coração acelerado, vasoconstrição, etc. Muito usado para combater o sono diurno. Você pode usar inibidores da degradação. Olha a selegilina, nossa tão querida, tão amada selegilina, ela inibe a quebra da feniletilamina de 1.300 a 3.500%. Lembra que eu falei? Usa a selegilina e come um chocolate. Você vai inibir a quebra aqui, ó, quebra do PEA. Olha a felicidade que você vai ficar. Anti-envelhecimento, protege o seu cérebro, estimula diversos fatores importantíssimos. É antioxidante, é um poderoso detox, porque estimula o NRF2. Quem estimula também o NRF2, Luiz? Jejum intermitente. Olha só, ordenina também você pode usar, rasagilina e alguns inibidores da CONT. E quanto a serotoninérgicos, como aumentar a serotonina? Olha só que legal, neurotransmissor da sua felicidade. Triptofano, talvez a melhor fonte sejam as oleaginosas. Alguns suplementos, como a erva de São João, podem ser usados. Aqui um agonista da melatonina, porque a serotonina no escuro, ela vira melatonina, que te induz a um sono profundo, um sono bacana. Então esse medicamento pode ser usado também, é bem interessante. Aqui uma lista das coisas que aumentam a serotonina, aqui os inibidores seletivos da recaptação, os famosos antidepressivos, né, que eu não recomendo, tem diversos colaterais, fluoxetina, etc. Aqui alguns que inibem também a noradrenalina, olha lá, venlafaxina, etc. Triptanos muito usados para dor de cabeça. E aqui uma mistura de vários. Olha aqui, alcalóides da ergotamina. Lembra que eu falei lá da codergocrina, do Idergine? Olha aqui aparecendo de novo, que legal. Olha o 5-HTP que você usa, olha que bacana, tá aqui o lítio, olha o lítio de novo. Olha o metileno azul, te dei de presente o metileno azul para mitocôndria. Você não sabia que ele, em doses um pouco maiores, também aumenta a sua serotonina. Olha que legal, olha que bacana. Olha só, erva de São João, olha só o trazodona, o famoso Donarém, você encontra como Donarém. Olha uma dica, uso off-label. Pequenas doses de trazodona antes de dormir te apagam, te levam a um sono profundo, sem grandes complicações. Aqui algumas sugestões que você também pode copiar. Você quer pensar rápido, agir rápido, fazer rápido, você quer um raciocínio rápido, você quer melhorar a sua criatividade, você quer ficar criativo. Use coisas que aumentam a sua acetilcolina. Eu dividi entre os suplementos de alta e de baixa biodisponibilidade. Eu posso, por exemplo, citar a colina. A colina é de baixa biodisponibilidade. Lá no fígado, ela vira fosfatidilcolina. Fosfatidilcolina é conhecida num suplemento de emagrecimento muito famoso que a galera vinha usando, o Lipoestabil. Tem a lecitina, tem vários outros. E os de alta biodisponibilidade, que se destacam o DMAI e a centrofenoxina. A centrofenoxina, além de aumentar a sua acetilcolina, te deixando mais rápido, mais inteligente, ela limpa resíduos de lípides
que se acumulam na parede celular do seu cérebro. Ou seja, ele faz a limpeza do lixo, né? As lipofuncinas. Olha que interessante. Aqui alguns outros que você pode usar também, estudar com calma. Inibidores da colinesterase. Eu já usei muito tempo aqui esse alcaloide da Upersia serrata, o Uperzine A. Fantástico, melhora muito a concentração e a cognição. Na farmácia você encontra piridostigmina, com o nome de mestinon. Galantamina, também muito famoso, né? Aqui uma sugestão, diversos suplementos que você pode usar. E aumentar o seu sistema opiáceo para você ficar extremamente feliz, relaxado, tranquilo, de forma saudável, gente, saudável. Você pode usar o LDN. Não sabe o que é LDN? Veja meu vídeo número 3 de Nutrópicos, onde eu abordo a fundo isso aqui. Isso aqui melhora a sua imunidade, melhora o seu humor. É fantástico, é quase um milagre. Então você pode usar o LDN praticamente sem efeitos colaterais no seu organismo. Aumenta as suas beta-endorfinas e suas meta-encefalinas. Uma espécie de mento, mentol. Ocitocina também. Óleo coringa, raios infravermelhos, olha só. Nicotina também age aqui. Fibras resistentes, farinha de banana verde, por exemplo, amido resistente, tudo isso pode ser usado. Ketamina, melatonina. O Kratom, o que é Kratom, Luiz? Se você pesquisar na internet, você vai ver relatos do seguinte: eu usei Kratom e mudou a minha vida. Tem pessoas que realmente ficavam numa depressão, ficavam mal, começaram a usar Kratom e realmente modificou a vida delas, ficaram muito felizes. Então você pode pesquisar à vontade. E os expansores de consciência, nós temos os enteógenos, aqueles que abrem um portal para você trafegar em outras dimensões. Você não pode fazer isso sozinho, existem os riscos. Caso você queira se aventurar, por exemplo, a usar um chá de ayahuasca, muito usado em congregações religiosas, como Santo Daime, Barquinha, União do Vegetal, etc., procure um centro que é capaz de fazer isso com segurança. Sua responsabilidade em risco sempre. O 2-CD é um derivado da feniletilamina. De novo, aquele que se encontra no sexo e no chocolate. Em doses altas ele é psicodélico, mas em doses baixas ele apenas melhora seu aprendizado, concentração e memória. Psicodélicos também conseguem melhorar a sua cognição, se usados em microdoses, como é o caso do LSD. Lá nos Estados Unidos, se você pesquisar LSD microdosing, você vai ver que eles usam essas doses micros para melhorar a cognição, sem ter os efeitos indesejados psicodélicos, para alguns desejados. E como potencializar o efeito de tudo isso? Lembra? Quando você atinge os receptores metabotrópicos, você tem o segundo mensageiro, o AMP cíclico. Ele é quebrado e o efeito acaba. Como potencializar? Você tem que inibir essa quebra. Você tem que inibir a fosfodiesterase. Forscolina, que você encontra no Coleus forscoli, a famosa folha de boldo brasileiro. Extrato de alcachofra, teofilina e a cafeína do café. Olha que legal, tudo isso pode ser usado junto com os nutrópicos, aumentando a sua potência. Vamos conhecer agora os melhores protocolos que você pode seguir. Aqui não é um filme do Batman, mas eu vou te apresentar uma reunião de coringas. O que é um coringa? Há muito tempo atrás, o rei de Tebas, Minos, obrigava os moradores de Atenas, especificamente 7 homens e 7 mulheres, a entrarem num labirinto mortal, sem saída, para enfrentarem o metade monstro, metade humano Minotauro. Nunca, jamais ninguém conseguiu sobreviver. Até que um dia, incomodado com essa situação, o filho do rei de Atenas, Teseu, resolveu se doar para entrar no lugar das vítimas. E ele não só conseguiu ganhar do Minotauro, após sair do labirinto, teoricamente sem saída, roubou a filha do rei de Tebas, Ariadne, e viajaram embora juntos. Ou seja, às vezes um vale mais do que 14, às vezes um vale mais do que 1000. São os coringas. Imagina uma reunião desses coringas agora em suas mãos para você poder utilizar. Vamos conhecer. Para aumentar a sua cognição, você deve modular esses neurotransmissores, caprichar na vasodilatação e no aumento do 3-hidroxibutirato, além de aumentar a energia, o ATP cerebral, e uma regulação hormonal. Não se esqueça, o presidente são os hormônios, os diretores, os neurotransmissores, e as reações celulares dos gerentes. Lembre-se sempre dessa hierarquia. Você pode, para melhorar a sua memória. Existem 2 tipos de memória, 2 fases. Aquela que você guarda, que é anabólica, e aquela que você acessa, que é energética. Na memória anabólica, nós precisamos estimular o BDNF através do glutamato. Você é um especialista, você acabou de ver como fazer isso.
E para acessar a memória, o famoso recall, você precisa aumentar o seu ATP. Não se esqueça de uma dieta hiperproteica, proteínas bem cozidas, bem cozinhadas. Na história do mundo, a memória do ser humano melhorou consideravelmente ao advento do surgimento das técnicas de cozimento. Então, aminoácidos aqui, preferencialmente esses. Procure melhorar a integridade do seu neurônio e alguns nutrientes muito importantes, como a vitamina B1 e o DHA, lá do ômega 3. Equilíbrio hormonal, estradiol. Tem homens que possuem estradiol muito baixo, que vivem usando inibidores de aromatase. A memória é sim comprometida. Olha, ó, mais uma dica especial do Padalino. Você pode usar, poucos conhecem, você está tendo esse privilégio. Antes de dormir, você estuda. E aí você espirra a vasopressina, o hormônio antidiurético sintético. Você espirra no nariz e vai dormir. Você vai ter uma retenção da informação muito maior. Vamos falar um pouco agora da depressão. Ao redor do mundo, milhões de pessoas sofrem com essa condição, a depressão, o que pode acabar com diversas vidas. Vamos conhecer agora métodos inteligentes e eficazes para combater esse quadro. O modelo que eu apresento para vocês é como se fosse um tripé. Qual é a parte mais importante do tripé? Nenhuma delas. Se você tira uma, as outras duas caem. Vamos apresentar, então, a parte química, espiritual e psicológica. Quimicamente falando, você deve aumentar a energia cerebral, o ATP, estimular o BDNF, já iremos ver isso. A maioria, 99,9% de todos os antidepressivos estimulam o BDNF, é o mecanismo principal de ação e você vai ser especialista em como fazer isso. Module esses neurotransmissores, você já sabe como. Combata a inflamação. Um cérebro inflamado, o triptofano não vira serotonina. Então você não tem o neurotransmissor da felicidade. Diminui a inflamação. Diminui o glutamato. Você pode usar ômega 3. Faça uma regulação hormonal, principalmente hormônios sexuais e da tireoide. Você que fez um ciclo de esteroides anabolizantes, você não está se sentindo muito bem, passou o período, você está com uma depressão muito intensa. Olha só, desequilíbrio hormonal. Veja só como é que é. Bom, então algumas drogas também podem ser usadas, como a minociclina. Não recomendo muito porque é um antibiótico. Pode estragar a sua microbiota intestinal. Mas estudos existem que ela pode ser anti-inflamatória e neuroprotetora. Drogas como a ketamina, que se bem usada é um baita produto, porque ela protege o seu cérebro, ela inibe a neurotoxicidade e aumenta o BDNF. Já vamos ver com mais calma isso. E mais uma vez os coringas, eletromagnetismo e raios infravermelhos. Uma dieta cetogênica, existem diversos estudos mostrando seus benefícios. Abordando agora por um lado mais psicológico, existem 3 coisas fundamentais que você precisa ter na vida: metas, objetivos e propósitos. Metas é o quê? Para onde você está indo? O objetivo é o para quê. O objetivo justifica a meta. Por que você está indo lá? E o propósito é o porquê. É baseado por que você quer ir adiante, o que te impulsiona para frente. Quais são suas crenças e essências. Eu não quero que você caia nesta cilada. Não seja uma dessas 3 pessoas. Tem pessoas que têm meta, mas elas não têm objetivo nem propósito. São pessoas que vivem de acúmulo de bens e nunca se sentem realizadas. Tem pessoas que têm objetivos e propósitos, mas não têm meta. São os famosos sonhadores. Eles querem, mas eles não têm mecanismos de ir até lá, eles não saem do lugar. Tem pessoas que têm metas e têm objetivos, mas não têm propósitos. Talvez estes sejam os mais infelizes, porque ao cruzar a linha de chegada, eles percebem que aquilo não corresponde com os anseios de sua alma. É como escorar uma escada numa parede e após escalá-la inteira, descobrir que estava escorada na parede errada. Eu quero que você continue desejando coisas na sua vida, mas principalmente deseje aquilo que já conquistou. E sempre lembre-se, um barco sem destino jamais pode ser beneficiado por qualquer tipo de vento. Vamos falar agora um pouco de espiritualidade. Para você que não acredita nisso, só acredita em ciência, saiba que Harvard, uma das maiores universidades do mundo, tem uma ala que usa espiritualidade para o tratamento de diversos tipos de doença. Isso está cada vez mais comum na sociedade atual. Quando eu falo de espiritualidade, sob o meu prisma de entendimento, não tem nada a ver com dogma nem religião, e sim uma conexão de você mesmo com o todo. O que é o todo? Todos nós somos farinhas do mesmo saco. Todos nós somos galhos da mesma árvore. Somos ondas do mesmo mar. Qual que é a diferença entre eu e você? O que nos separa?
nosso ego. É importante nós termos ego, pois sem ele não existiria consciência e individualidade. Porém, nós não podemos ser dominados pelo ego, uma falsa ilusão de nossa identidade. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém sabe mais do que ninguém. Na verdade, a única coisa que nos distancia é o nosso nível de consciência, essa é a realidade. Portanto, você deve ter um amor incondicional para que com o próximo. Afinal de contas, o próximo é você mesmo. São parte do mesmo todo. A única diferença é que é você em um nível de consciência diferenciado. Nem melhor, nem pior. Vamos acordar nisso, galera. Bom, vamos falar um pouco então do transtorno de déficit de atenção por hiperatividade. Bom, a maioria das pessoas, principalmente crianças, que têm esse tipo de problema, estão intoxicadas por metais pesados. Você tem que tirar isso do corpo delas. Teremos uma aula somente disso, vai ser bem completa. Você deve diminuir o NMDA, o excesso de glutamato, excesso de cálcio que entra. Você pode usar alguns suplementos interessantes, como a L-tianina, drogas como a ketamina e a memantina, e alguns minerais como zinco, magnésio e potássio. Uma dieta rica em proteína cetogênica também é um baita negócio, além de aumentar a sua serotonina, consequentemente a sua melatonina. Você que é mãe, você acha que seu filho está mal educado, ele está dormindo tarde, ele está fazendo barulho, ele não para quieto, ele não se concentra na escola e as notas não estão indo bem. De quem é a culpa? Dele ou sua? Como que está a alimentação dele? Será que está boa? Será que você está dando uma alimentação adequada? Porque se você está dando alimento industrializado, que você pega a tabela e vê lá atrás escrito glutamato monossódico, você está estimulando esse sistema, entrada de cálcio. Jamais o seu filho vai conseguir melhorar se você não tirar isso da dieta. Tire o veneno, limpe o aquário. Antes de tratar o peixe, limpe a água do aquário. Tire o açúcar da dieta. Açúcar também aumenta esse sistema. Então, às vezes o problema está conosco e não com os outros. Diminui a inflamação. Alguns nutrientes muito interessantes que os estudos mostram é a junção de ômega 3, óleo de borragem, que é riquíssimo em GLA, e azeite de oliva. Qual que é o medicamento cara crachá, que a maioria dos psiquiatras indicam para quem tem esse transtorno, esse déficit de atenção? Ritalina. Só porque é o mais indicado, será que é o melhor? Vamos pensar. Se é o mais indicado, será que é o melhor? Eu diria que não. Os estudos mostram, e são claros, que num período que não é curto prazo, 6 semanas, praticamente 1 mês e meio, uma comparação entre a Ritalina e a teofilina, aquela xantina que já conversamos encontradas no chá verde. Olha só, uma eficácia praticamente idêntica. Ou seja, primeiro arrume sua dieta. Depois, se preciso, você não precisa usar a Ritalina, que a longo prazo vai te causar colaterais indesejados. Usa a teofilina. Se precisar, olha aqui, ó, mesmo resultado, mesmo efeito. Bom, e como combater o seu estresse? Você sabe por que você está estressado? Certa vez, ex-alunos resolveram se reunir e visitar um professor, todos estes muito bem-sucedidos na vida. O professor, conversa vai, conversa vem, eles estavam reclamando, estavam se queixando do estresse em suas vidas e trabalhos. O professor então volta com um grande bule e diversas xícaras diferenciadas, das mais simples, as mais caras e até as mais requintadas, e serve então o chá aos seus ex-alunos. Bom, eles escolhem as xícaras, o professor só observa. Então ele diz o seguinte: eu reparei que vocês escolheram as xícaras mais caras e mais requintadas. Isso é normal, porque a gente sempre quer o melhor para nós mesmos. Mas vocês ficaram reparando na xícara um do outro. Muitas vezes, a xícara ela não vai adicionar qualidade ao seu café. Algumas podem até ocultar o que você está bebendo. Ou seja, as xícaras é como se fossem o seu emprego, sua posição social, seu dinheiro. E o café, a sua vida. Muitas vezes nos concentramos em demasia na xícara e esquecemos de saborear o verdadeiro café. A abordagem que eu apresento farmacológica é você aumentar a sua serotonina, usar ansiolíticos, usar um adaptógeno. O que é adaptógeno? Se está alto, abaixa. Se está baixo, aumenta. O hormônio, entre aspas, do estresse, o seu cortisol. Recomendo a ashwagandha. Já viu meu vídeo de citocina? Se não viu, vá lá e dá uma conferida. Excelente para diminuir o cortisol, controlar o seu estresse. Como aumentar o seu QI? O Einstein tinha mais de 160 de QI. Se você tem mais de 145, você já é considerado excepcionalmente presenteado de uma inteligência realmente absurda. Vou apresentar então as coisas mais inteligentes para tal. Você pode aumentar o seu ácido úrico. Pera aí, Luiz, ácido úrico não é uma toxina, não faz mal para o organismo? Em excesso, sim. Porém,
portanto, é essencial para o aumento do seu QI e os estudos correlacionam um aumento de ácido úrico com uma melhor inteligência. Olha só, correlação positiva entre aqueles que possuíam maiores níveis séricos de ácido úrico sendo considerados gênios e superiores. Use o inositol, suplementaço. Agora eu vou falar de Catalpol. Catalpol, eu tive que vasculhar fóruns chineses e traduzir para trazer essa informação de presente para vocês. Olha, sou legal, eu sou um cara legal, hein? Porque vocês merecem. Então existem ervas como a remânia e a poligala tenuifolia. Se usar junto com um astrálago, tem um efeito sinérgico. O que essas ervas fazem? Há diversos benefícios à sua saúde, né? Ela, por exemplo, melhora transtornos pós-traumáticos, além de todos esses benefícios. Mas talvez a coisa mais surpreendente é que elas possuem o catalpol. E o catalpol, ela inibe o noguá. A miostatina está para o músculo, assim como a noguá está para a plasticidade sináptica. Ou seja, por que você faz musculação, seu músculo cresce? Chega uma hora que para de crescer. Porque a miostatina chega no seu músculo e fala, chega, tá bom, já atingiu o limite, vou dificultar, agora você não vai mais crescer. Esse boi nasceu sem miostatina. Olha o tamanho da criança. Ô louco, bicho! Olha o tamanho da criança. O noguá, por sua vez, o seu cérebro começa a ter plasticidade, neuroplasticidade. O noguá chega e fala, tá bom, chega, tá ótimo, chega de crescer. Seria péssimo inibir 100% o noguá, senão ele nem existiria no organismo. Tudo existe por um acaso. Agora, inibir de certa forma pode ser muito proveitoso para sua neuroplasticidade, crescimento de axônios, regula o seu BDNF e aumenta o aprendizado numa velocidade muito maior. Nem tudo é perfeito. Você peida, ele vai te fazer peidar, ele aumenta o seu cortisol e possui lectinas. Pessoas têm sensibilidade a lectinas, algumas têm. Pemolina novamente. Pemolina é uma droga única, não há nenhuma outra droga com os mesmos efeitos, mais uma vez. Foi criada para ser adrenérgica sem os colaterais destes. Rede neural, como melhorar a sua conexão, o verdadeiro segredinho da inteligência. Eu venho falando isso desde o primeiro vídeo. Bom, na família de vários irmãos, o mais espoleto, o mais sapeca é o BDNF, é o mais ativo. E como você pode aumentá-lo? Melhorando a conexão entre um neurônio e outro, ficando muito mais inteligente. Diversos nutracêuticos, aqui está uma lista interessantíssima, que foi uma pesquisa muito bem feita e está aqui para vocês de presente. Qualquer coisa dessas que você usar vai ajudar. Algumas drogas como a própria ketamina. Por que a ketamina é utilizada com enorme eficiência e satisfação no tratamento da depressão resistente? Olha só, porque ela aumenta o BDNF. Lembra que eu falei? O BDNF é o principal mecanismo para combater a depressão? Olha só, você usa aqui grupo controle branco, grupo ketamina preto. Usou ketamina, 15 minutos depois, pá! Já teve um pico de BDNF. 6 horas depois, continua elevado. Olha só que maravilha para o seu cérebro. Sabendo usar, cuidado, usando errado, não é legal. Então, ela se liga aos receptores AMPA, estimula o BDNF e inibe o NMDA. Ou seja, evita que o seu neurônio morra. Cresce e evita a morte. Técnicas ninjas, jejum intermitente. O que é jejum, Luiz? O que é? Ver o meu vídeo de jejum, né? Tá aí no YouTube de graça. Então ele pode chegar a aumentar até 400% seu BDNF. Você faz jejum, você começa a ficar desperto, mais inteligente, você não sabe por quê. Aí você tem que falar, pô, Padalino, valeu pela dica, tô mais desperto. Aqui, aumento do BDNF. O Coringa Eletromagnetismo, teremos uma aula só disso. Um sono de qualidade. Teremos uma aula da cura da insônia, raios UVB. Tome sol, gente. Pare de usar essa porcaria de protetor solar. Veja meu vídeo de vitamina D3 para entender. Exercício físico e desafio mental. Do que adianta usar o suplemento? Do que adianta usar o anabolizante se você não vai na academia e puxa peso? Nada! Você precisa estudar, estimular, fazer um desafio mental para que cresça realmente as conexões. Neurotransmissores, especificamente serotonina e acetilcolina, e alguns hormônios, melatonina, progesterona e estradiol. Existem coisas injetáveis que você pode usar e aumenta diretamente os fatores neurotróficos, como o cérebro lisin, né? Uma galera usa, você pode procurar relatos com satisfação. O NSI-189 é uma droga experimental e os estudos mostraram um aumento no seu hipocampo, região específica da memória, de até 20%, além de estimular a neurogênese e a consolidação, desde a memória curta quanto longa, além de uma regulação do seu humor. Temos também a solução Lugol, suplemento que eu uso e indico sempre porque é espetacular. Tem diversos benefícios à sua tireoide, não vou entrar em detalhes com vocês para não perder muito tempo, mas eu quero que você saiba o seguinte, ela é a forma não radioativa, é a forma encontrada em algas marinhas, ela é positiva, não é a forma usada em contraste, que é radioativa, certo? Então,
Quanto à inteligência, existem estudos correlacionando, estudos de meta-análise, uma maior inteligência naqueles que usam mais iodo. Estudo em crianças chinesas, como vocês podem depois avaliar nesses estudos. Bom, galera, espero que vocês tenham realmente gostado. Vamos abrir agora a ala de perguntas e respostas. Tudo bom, galera? Vamos começar então a entrevista com a ajuda da minha repórter e namorada, Alessandra do Amaral, que veio ajudar a realizar... Desculpa, gente. Veio ajudar a realizar as perguntas. Então, começando. Quais suplementos são perigosos e quais são seguros? Bom, qualquer tipo de suplemento, alimento, nutracêutico e erva podem ser usados com certa segurança. Qualquer tipo de droga e fármaco devem ser usados somente pela supervisão de um especialista. E quais são os perigos? São diversos. O uso abusivo e prolongado, por exemplo, de estimulantes adrenérgicos, como falado no vídeo, pode causar morte do seu neurônio, neurotoxicidade. Então, mais uma vez, caminhe pela estrada certa somente sobre a orientação correta. Quais são as interações que eu não posso fazer? Bom, eu recomendaria para você evitar algo que estimule o neurotransmissor ao mesmo tempo de algo que iniba sua quebra, senão você vai ter um acúmulo indesejado do mesmo. Por exemplo, sernegelina com cunaprurins a tempo prolongado não é interessante. 5-HTP com fluoxetina ao mesmo tempo, prolongadamente, também não é interessante. Existe uma lista enorme de outras interações, mas que não cabe discutirmos aqui. Onde eu consigo esses nootrópicos? Qualquer farmácia comum você encontra, porém não todos. Para quem me segue no meu grupo do WhatsApp ou do Facebook, Ciências e Saúde, eu indico uma farmácia do qual trabalha comigo e eu indico para quem me segue de alta confiança e qualidade. Por que tem pessoas que usam e não sentem nada, não sentem nenhum efeito? Existe uma coisa chamada polimorfismo genético. Você pode ter o excesso ou falta de enzimas responsáveis pela mediação do metabolismo de neurotransmissores. Então existem milhares de polimorfismos. Além disso, você pode ter problema na detoxificação do seu organismo. Tudo que entra tem que ser metabolizado antes de sair. Você pode ter problema nesses processos. Acompanhe meus vídeos novos que iremos resolver também esse tipo de problema. Quais combos, os blends que eu posso estar utilizando? Nesse vídeo você teve acesso a praticamente todos os combos, as combinações para favorecer, seja lá qual for o seu objetivo. Porém, se você quer algo mais facilitado, mais mastigado, recomendo você comprar e adquirir o meu e-book que está prestes a ser lançado, sobre nootrópicos, é claro. É isso. Obrigado, galera. Então, espero que vocês tenham ficado satisfeitos. Até uma próxima.